3 que nós estudamos nessa manhã. E o que nos chama a atenção, irmãos, Atos capítulo 3, o que nos chama a atenção é a forma como o escritor dessa lição ele foi abordando os ensinamentos para nós. E como escola dominical é um momento para a gente pensar um pouquinho na palavra de Deus e praticar, o tema do trimestre fala a igreja de Jerusalém, fala doutrina, comunhão, fé. E a lição de hoje, o tema fala uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O tema em si, ele nos diz, ele nos ensina que nós temos que imitar o princípio, Qual é o princípio? O princípio ele não muda. É oração, é leitura da palavra e a comunhão do pão. Então, esse é o princípio. Alguém pode até falar, mas o que a igreja de Jerusalém, a igreja do início, ela fez não serve para hoje. O pastor deu um exemplo ali embaixo, e isso me recorda, e sei que muitos irmãos aqui, que há anos atrás, se você for colocar 40, 50 anos atrás, quem já passou dos 40, quem já passou dos 50, sabe. Realmente o que o pastor nos ensinou ali embaixo, nos recorda o momento em que, quando nós íamos para a praça pública, a mensagem era: Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Não é isso? Foi o que o nosso pastor nos ensinou ali embaixo. E realmente, irmãos, era uma mensagem cristocêntrica, era uma mensagem que realmente fazia efeito. Fazia efeito. Ora, se naquela época existia pecadores, na época de hoje também existe. Se naquela época existia o confronto com o pecado, nessa época também a igreja está fazendo. E digo mais, os irmãos lembram quando passávamos em frente às igrejas? Antigamente fazia muita discussão, Hoje em dia nem esse nome se fala mais. Mas muitas vezes os ônibus não eram cheios, e as igrejas saíam para visitar outras cidades das igrejas. Quem lembra dessa época? Eu não vou nem pedir para levantar para vocês, vai se condenar, na verdade. Mas saímos, Quando nós passávamos em uma cidade, um bairro, aí eu não estou citando denominação, tá, irmãos? Eu só estou trazendo à memória o que nós perdemos. Aí você passava em frente a uma igreja e você não só lia o nome, a denominação, mas estava escrito o quê? Jesus vem, sim ou não? Amém. Jesus vem. Culto da igreja. Quando você olhava para o culto da igreja, o que estava escrito lá? Jesus vem. Eu não estou dizendo que aonde não tem, que está errado, não é isso. Eu só estou trazendo para os irmãos que o comentarista ele fala sobre uma igreja fiel. Por que essa igreja foi fiel? A igreja foi fiel àquilo que o nosso professor Marcos nos ensinou. Foi uma geração, para nós nos situarmos agora e voltarmos para o contexto da lição, quem é esse povo? Esse povo que está aqui, essa multidão, esses homens, essas mulheres, essas autoridades, meses atrás, dias atrás, anos atrás, acabaram de crucificar Jesus. Para eles, era mais um profeta. A situação agora, irmãos, é que quando Pedro começa a pregar, eles começam a ver realmente quem era esse homem. Até então eles não tinham noção de quem era esse homem. Mas quando as coisas começam a acontecer, os milagres, aí eles têm noção de realmente quem era esse Jesus. E o Marcos deu um exemplo muito interessante, que ele falou que o pastor foi pregar numa certa igreja. Falou: pastor, aqui você não pode falar sobre isso. Evitando de falar de alguns assuntos para confrontar o pecado. Bom, então na lição nós começamos a analisar que um homem chamado Pedro, ele começa a pregar e muita coisa começa a acontecer. Por quê? Porque o nome de Jesus, irmãos, naquela época, nessa época aqui, e até nos dias de hoje, é um nome que estava fazendo efeito.
Deixa eu explicar melhor aos irmãos. Não vamos citar nome, mas qual o nome que hoje, quando você liga o seu aparelho de televisão, rádio, canal de notícias, qual é o nome que está em evidência hoje? Todos sabem. Qual a situação que passa no nosso país hoje? Todos sabem. Existe um nome hoje na nação que todos sabem. Nessa época aqui, o nome de Jesus era um nome que estava sendo propagado. Acabou de morrer, mas era só um profeta. Mas olha o resultado disso tudo. No capítulo 3, e versículo de número 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eles subiam o quê? Juntos. Lembra de Mateus capítulo, abra sua Bíblia por gentileza. Lembra de Mateus no capítulo de número... Abre Marcos capítulo 6, por gentileza. Marcos capítulo 6, versículo 7. Qual o modelo da igreja de Jerusalém para nós? Marcos capítulo 6 e versículo número 7. Eu vou ler para não tomar tempo. Diz assim: e sempre guarde quando acabamos de ler. Daniel capítulo 3, versículo 1. Eles subiam juntos. Marcos capítulo 6, versículo 7 diz assim: chamou a si os 12. Sim ou não? Sim. Primeiro ele chamou 12. Agora olha a parte B do versículo. E começou a enviá-los. Primeiro Jesus chama 12, vem aos 12, para todos os 12 reunidos. E agora começou a enviá-los de o quê? 2 a 2. Tem algumas versões que falam junto de 2 a 2, de 2 em 2. Isso para o nosso ministério, pastor, presbítero, diácono, quem trabalha em departamento, tem um ensinamento. Só não aprende quem não quer. Porque no capítulo 3, versículo 1, eles subiam o quê? Juntos. É o ponto de partida. Irmão, eu não gosto do Silvano, não adianta que com ele eu não trabalho. Aí é complicado, né? Às vezes o homem nunca olhou para uma mulher, nunca desejou, nunca matou, nunca furtou, nunca bebeu, nunca cheirou, não fez nada disso. Mas não tem comunhão com o irmão, não adianta, irmão. Sim ou não? Sim. Eles subiam junto. O problema é que eu quero ir para uma igreja cheia do Espírito Santo, eu quero curar, eu quero enfrentar uma humanidade. Mas só no capítulo 3, versículo 1, a base de tudo, você vai construir uma casa. Você chega assim no terreno, o terreno está cheio de mato, tem muitas pedras. O pessoal jogou lixo ali durante 10, 20, 50 anos. Aí o rapaz fala assim: eu vou te vender esse terreno por tanto. O terreno é plano. Como é que você sabe se é plano, está cheio de mato, cheio de entulho? Você tem que fazer o que primeiro? Limpar. Às vezes a gente só prega que Jesus salva por libertar. Ele salva por libertar. Porém, irmão, no capítulo 3, versículo 1, a base de tudo aqui, que Pedro e João, eles eram unidos, eles subiram juntos. E eu não quero trabalhar com o Silvano. Silvano, para mim, nem pensar. Enquanto não é só abrir um leque, uma brincadeira aqui, vamos adiante. Mas vamos lá, no capítulo 3, versículo 1, ele fala sobre juntos. E eles entravam no templo. Quando chega nessa passagem, nós temos também um ensinamento que fala que a base de uma pregação é o quê? Oração. Além de ter união, eles iam caminhavam juntos, eles oravam porque estavam subindo para o templo para orar. Então veja que na vida do pregador, para ter sucesso, é oração e ao mesmo tempo união. E para nós avançarmos um pouquinho, já passo para o pastor, uma coisa me chama a atenção. Quando esse homem é curado, olha o verso número 10. Quando esse homem ele é curado, ele entra no templo, olha o versículo 11. E apegando-se ele a Pedro e João. Os irmãos entenderam o verso 11? O homem foi curado, o homem agora está andando. E no versículo 11 está Pedro e João, e o homem está juntinho dele. O que você faria com a condição desse homem? Jesus acabou de te curar. O que você faria? Seja muito sincero. Posso ser sincero com os irmãos? Eu, na condição desse homem aqui, você não teria vontade de ver um pouquinho mais da ponte de Correios? Sim ou não? Os irmãos estão entendendo? Porque se alguém pega você e coloca todo dia ali, é porque esse homem não andava, sim ou não? Sim.
O homem acabou de ser curado. Meus pés estão bons. Eu consigo pular, eu consigo andar. Antes de eu lhe agradecer, deixa eu dar um pulinho, porque muita gente vai à Praça do Correio. Eu tenho curiosidade para saber como é essa praça. Eu tenho curiosidade para saber como é que está o lugar onde eu nasci, aonde. Alguma curiosidade, só que esse homem ele vai no tempo. E sabe o que me chama a atenção? Prato cheio, o irmão Oséias se sentiu tal. Porque, irmãos, olha aqui a prova do milagre. Olha como que esses homens, olha o verso 10. E conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de páginas e assombro pelo que acontecera. Todo mundo agora começa a olhar, rapaz, Pedro e João. Não era aquele homem que estava sentado? O que aconteceu? Prato cheio, irmãos. Para mim fazer a minha popularidade. O Oséias realmente ele é bom. Se ele não estiver ali. Mas Jesus, o mais interessante, irmãos, é que Pedro e João, eles tiveram uma escola. Eles tiveram uma escola. O que está acontecendo dentro do livro de Atos, que a gente vai ver semana que vem, e outras lições, esses homens tiveram uma escola. Abra sua Bíblia, lá em João capítulo 6. Eu acredito que quando Pedro e João viu aquele homem ali, eles lembraram dessa passagem, do Mestre Jesus, né? Capítulo 6, versículo 14. Isso mesmo. Quem não se lembra dessa passagem? 6 e 14. Jesus multiplica os pães. Capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim, ó. Lembra da passagem, irmãos? Jesus multiplica os pães, todos estão saciados, o nome de Jesus começa a ser glorificado. Olha o versículo 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito. Olha, Pedro e João acabaram de operar o milagre e o homem estava perto dele. Diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Preste atenção no versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, Jesus fez o quê? Retirou-se sozinho e foi fazer o quê? Foi para o monte. O que ele foi fazer no monte? O que Jesus fazia no monte? Orava. Veja que no capítulo 3 que nós vimos lá, voltando para Atos dos Apóstolos, Pedro e João teve uma boa história, teve um bom professor. Toda vez que Jesus fazia um milagre e o povo queria arrebatar Jesus para fazer dele rei, para fazer o homem mais importante, Jesus se ausentava. Acho que foi o nosso coordenador Márcio que falou sobre isso, né? Muitos milagres que Jesus operou, ele saía quietinho, ninguém mais sabia. E isso, irmãos, é um ensinamento para mim, eu não sei para os irmãos, que tudo que a gente faz na obra de Deus não merece aplauso. Tudo que a gente faz na obra de Deus não merece reconhecimento. Não merece nada. Aí dá pena do homem que pensa assim, né? Se eu não estiver, se eu não fizer, rapaz, tem que ser eu. Não, irmão. Olha o que Pedro e João acabou de fazer. Jesus curava, libertava, salvava, ressuscitava mortos. Acabou de fazer? É ele, vamos fazer ele. Jesus se retirava e orava. Pedro e João, esse homem acabou de andar. Resultado de uma pregação, como o nosso professor Marcos falou. Bíblia pura, irmãos. Confrontando o pecado daquela geração, daquela época. Quando queriam pegar Pedro e João, a única coisa que eles fizeram, ele falou, olha, o versículo 12, né? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos isso a este homem? Aí ele fala, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais. Era ele, irmãos, que fazia, e ele continua fazendo isso até hoje. Se nós nos atentarmos para o princípio da santidade, vamos longe e vamos ver a Deus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Agora, quando o Senhor Jesus faz algo através da minha e da sua vida, irmãos, a glória e a honra pertence a Ele, é Ele, é por Ele. E se não for Ele, irmãos, pode ter certeza, se aquela glória descer para o meu coração, aqui mesmo a gente já recebe a nossa honra e a nossa glória, né? A irmã prega tão bem, a irmã canta tão bem, sou eu mesmo. O irmão prega tão bem, sou eu mesmo, irmão.
Vai receber aqui. Agora, quando a gente aponta agora para ele, irmão, pode dizer em nome de Deus. Obrigado, meu filho. Vocês recebem essa palavra, irmãos? Amém? Cadê as crianças? Quando as crianças vêm, vamos cantar mais uma estrofe, pequenos e sim. Amém. Vamos chegar. Deixa as crianças. Denise, vamos lá. Pode tomar o lugarzinho de vocês aqui. Pode pegar o microfone. Eu sei que vocês gostam do microfone. Amém? Quando ele estiver cantando, eu vou recolher a oferta desse outro de cá, tá? Paulo em sua primeira viagem missionária, Atos 13, do 1 ao 5. Memória em ação. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam meus seguidores. Mateus capítulo 28, versículo 19, parte A. Amém.